quem foi essa moça nesse vídeo. Vamos para a vinheta e depois pro vídeo. A mulher do fluxo de sangue foi uma pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus, nas tzitzit. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus a percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, do capítulo 9, do versículo 20 ao 22, Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, e no evangelho de Lucas, do capítulo 8 ao versículo 43 ao 48. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja a filha até então estava em estado terminal. Quando essa mulher tocou as vestes, ela foi curada. Afinal de contas, quem foi a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome desta mulher que tinha esse fluxo. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Alguns estudiosos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher era constante. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente tinha uma certa frequência. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva desse sangue. Seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitada fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tomava impura, segundo a lei de Moisés, Levítico 15:19. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais daquela época. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo diante da lei levítica. A cama em que ela dormia, a cadeira em que ela sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos dessa época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema e a saúde só piorava cada vez mais ao longo de 12 anos. Marcos, capítulo 5, do 25 ao 26. Tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos dias, 12 anos ela havia vivido na solidão, acompanhada da extrema vergonha. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele havia curado muitas pessoas naquela região, então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões em Jesus e ele caminhava apertado e com dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a sua oportunidade única de vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia seria estancada. Então ela viu por detrás da multidão e tocou na orla dos vestidos de Jesus, ali na tzitzit do manto. E imediatamente foi curada. Marcos 5, 29. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima por causa da sua condição. Naturalmente, ela não desejava ser exposta publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Porém, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Por isso ele perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5:30. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Aqui vale dizer, como um homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus ele sabia em resposta a um toque de fé. O poder de cura que havia saído dele, a natureza divina de Jesus, testificou que o milagre havia ocorrido. Então, a mulher que havia sofrido com fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder. Sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo. Ele declarou toda a verdade. Aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa.
para aquela mulher, de acordo com a cultura da sua época. Era inapropriada que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença tornava impura e ela não podia tocar em ninguém. Então, ela não sabia exatamente se Jesus ia repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhes contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ele explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Marcos 5,34. Com essas palavras, Jesus apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. A mulher do fluxo de sangue, ela tem muito a nos ensinar. A história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar, de verdade. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aprendemos que Ele é cura para aqueles que precisam de cura. E vemos que Jesus é o próprio Deus em carne. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos, todas as suas forças, humanamente falando, né? Não havia mais nada que ela pudesse fazer, literalmente, ao seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível. Imagina, se coloca no lugar dela. Ela não tinha paz, ela era refém daquela agonia. Os olhos de todas aquelas pessoas olhavam para ela e já reconheciam ela como uma mulher do fluxo de sangue e reconheciam ela como uma mulher imunda, de acordo com a lei. Não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com fluxo de sangue, repudiada várias vezes, era tão próxima quanto uma filha, quando ele a chama de filha, naqueles versículos. A história dessa mulher nos ensina sobre a supremacia e a santidade de Jesus ali. Pela lógica, com certeza humana, quando algo impuro tem contato com alguém limpo, de acordo com a lei, o impuro contamina o que é puro. O copo de água, quando ele é poluído e ele toca um copo de água limpa, ele torna aquele copo sujo, ou qualquer lugar, um tanque de água, ele torna aquele lugar sujo. Assim, se uma pessoa ela considerada limpa tivesse tocado com algo imundo, ela também seria considerada impura. Mas não, Jesus é diferente. Sua pureza não tem igual, é inigualável. Ele próprio é a fonte genuína de santidade, de águas vivas. Quando a mulher do fluxo de sangue simplesmente pensa em tocar nele, ele não fica impuro, ao contrário, foi ela quem ficou pura por tocar na pureza de Jesus. Por isso mesmo, somente ela diz que se ao tocar seria curada. Então, pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve. A história dessa mulher nos ensina que a fé é instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo ali curou aquela mulher, física e espiritualmente. Seu corpo, sua alma foram restauradas. Por isso ele diz: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela pessoa. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. A gente consegue encontrar algumas referências em Efésios 2:8 e em Hebreus 12:2. Além disso, é muito importante lembrar que a fé como instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente que a cura e a restauração é Jesus em resposta à fé, e não um tecido ou qualquer outro objeto supostamente místico ou sagrado. Assim como essa mulher do fluxo de sangue teve fé, que simplesmente por tocar, ela disse a si mesma: se somente tocar nas orlas do manto do mestre, serei curada. Serei curada. E o mestre, com muita sabedoria, falou que vá, filho, tua fé te curou. Se você quer ser curado hoje,
pelo Mestre Yud-Heh Vav Heh Mashiach, Deus, Jesus, que é um só, igual está escrito lá na Bíblia, o Senhor é um é o Senhor. O Shema, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e um é o Senhor. Esse é o Shema. Se você quer ser curado por Ele e você está longe, volte para os caminhos dele. Igual aquele filho pródigo volta para o Pai. Se você ainda não aceitou e quer sentir essa cura que essa mulher teve, irmão, comenta aqui embaixo. Declara na tua vida que você aceita Jesus como seu Senhor e único, suficiente Salvador, que Ele vai mudar a tua vida. Fica aí o apelo. Espero que vocês tenham uma semana e um dia abençoado. Shavuot. Que a Shalom do Eterno, que a paz dele seja sobre a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Fui-me.